Oi, o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, nos diz que sem santidade nos é impossível ver a Deus. E o que é santidade? Isso me remeteu ao discurso de João Batista. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Então eu vou ler uma passagem em Mateus 3 para a gente conversar. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este, João Batista, é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada fora. Aqui é muito claro. O bom fruto que tem que ser produzido é o fruto do arrependimento. O contexto é claro. E ele continua dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aí vem o batismo de Jesus, que era para que se cumprisse a lei, já que ele não tinha do que se arrepender. Mas o que eu quero continuar aqui, o que eu quero enfatizar, é no capítulo 4, que diz assim: a seguir foi Jesus tentado, mas ainda no capítulo 4, eu errei o versículo. Diz assim, no 12: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Parará, parará. E daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha só, na versão contemporânea, quando diz que João começou a pregar, diz: sua mensagem era simples e dura. A mensagem de João era simples e dura, como o deserto que o cercava. Ele dizia: mudem de vida, o reino de Deus está aqui. A mensagem de João era simples e dura. E depois, quando fala que Jesus começou a anunciar, diz: quando soube que João havia sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. E aí fala: a mensagem profética de Isaías cumpriu-se na Galiléia no momento em que Jesus começou a pregar. Ele continuou do ponto
em que João havia parado. Mudem de vida, o reino de Deus está aqui. A mensagem é simples e é dura. Lembra que no meio do caminho, enquanto João estava anunciando a mensagem, enquanto ele estava batizando, o batismo do arrependimento, quer dizer, aqueles que tinham se arrependido, mudado de vida, o estilo de vida, eram batizados. O batismo é um selo, eles eram batizados nas águas, batismo de arrependimento. Aí, algumas pessoas aproximaram-se de João, querendo ser batizados. E João disse: raça de víboras, vocês não se arrependeram. O que vocês estão fazendo aqui? Isso aqui não é um ritual. Vocês estão acostumados a rituais. Ele estava falando com fariseus e com saduceus, acostumados a rituais. Ele falou: não adianta, né? Isso aqui não é jogo do bicho que cerca por todos os lados. Vamos ver qual um tem que dar certo. Ele falou: vocês têm que produzir frutos de arrependimento. O fruto de arrependimento, não, no caso é frutos. Frutos dignos de arrependimento. Que não produz bom fruto de arrependimento é cortado e lançado no fogo. Essa mensagem eu acho que está um pouco esquecida. Frutos de arrependimento, mudança de vida, metanoia, mudança total de mente, de coração, de propósito, de disposição. O discurso continua sendo o mesmo. Porque João começou, Jesus pegou dali, porque aqui nessa tradução fala bem claramente, né? Jesus continuou do ponto que João tinha parado. Qual era o ponto? Mudem de vida, o reino de Deus está aqui. Arrependei-vos. Ele diz que ele começou do ponto porque ele aprofundou. Muito. Não é só o arrependimento. Porque até João era uma questão de desejo. Eles queriam mudar de vida. Eu estou arrependida, eu não quero mais ser quem eu sou. Eu não quero mais pensar como eu penso. Eu não quero sentir como eu sinto. Estou arrependido. E vou selar esse arrependimento no batismo. Mas quando ele mesmo diz que quando Jesus viesse, já veio, ia batizar com Espírito e com fogo. Ou seja, ia ser a capacitação para a gente conseguir essa mudança real. Até então, um desejo, uma luta nossa com a carne, porque a gente não quer mais. Aí Jesus vem, começa daí, fala: vocês têm que querer, vocês têm que se arrepender, vocês têm que reconhecer que isso aí não é vida, que isso aí não é. Agora eu vou batizar com o Espírito e com fogo. Agora eu vou dar palavra de vida eterna. Agora eu vou dar condições de mudança. Aí, daí, o fruto é a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Lembra que a gente começou com esse versículo? Ninguém verá Deus. Mas não adianta cumprir rituais, cumprir coisas, fazer coisas. Isso pode, isso não pode, assim, sabe? Não é por aí. Porque os homens que foram lá buscando cumprir um ritual, né? Ele falou claramente, eu perdi o versículo aqui, toda vez que eu bato o olho aqui eu perco. Aqui,
raça de víboras, quem vos induziu a vir aqui cumprir um ritual? Pensando que cumprindo esse ritual vocês estão livres da ira vindoura? Porque você frequenta a igreja, porque você entrega o seu dízimo, porque você dá mais que o dízimo, porque você bajula o pastor, porque você se veste igual a mulher dele, ou se veste como ele, sabe? Porque tudo que ele diz, você fala ok. Você tem que dizer ok. Para a palavra, é para Jesus. E produzir frutos dignos de arrependimento. E não comecei a dizer, aí ele diz, e não comeceis a dizer a vós mesmos, entre vós, não, mas eu frequento a igreja há muito tempo, eu tenho carteirinha de membro, eu canto lá no coral, eu saio no evangelismo, eu limpo o banco da igreja, eu engraxo o sapato do pastor. Não adianta, ele está falando não adianta, dizer porque Deus levanta filhos de pedras. Ele não precisa de gente cumprindo ritual, ele não quer raça de víboras. Vocês não estão produzindo frutos dignos de arrependimento. O discurso é simples, a mensagem é simples, mas é dura. Tem que haver mudança. E se a gente não consegue mudar por nós mesmos, e nós não conseguimos, o desejo de mudança e a rendição ao coração, do coração ao Senhor, para Ele ser o Senhor, para Ele tomar a direção, para Ele mudar, limpar, dirigir, conduzir, transformar. Aí você vai ser nova criatura. Eu vou ser nova criatura. Fruto digno de arrependimento. A mensagem é a mesma. E quando Jesus veio, acabou a lei. Uhul! Acabou a lei não, agora o negócio ficou mais pesado ainda. Porque ele acabou a lei que dizia, que botava um limite para as coisas, né? Um olho por outro olho, um dente por outro dente. Agora ele diz, não tem limite. Arrancou um olho, dá o outro. Te persegue, te atrapalha, te perturba, ora por ele, abençoa. Jesus começou do mesmo ponto. Mudem de vida, porque o reino de Deus está aqui. É Ele. Ele. O reino de Deus está aqui. Agora o reino de Deus está em nós. Porque Ele habita em nós. Se nós dermos frutos dignos de arrependimento, se nós entregarmos a nossa vida ao seu senhorio e deixarmos que Ele seja realmente autoridade. Lembra que a gente fala de vez em quando, ou quase sempre, ou toda vez, que a fé tem que ser lúcida, tem que ser consciente, a gente tem que saber muito bem a quem a gente está se rendendo, a gente tem que saber muito bem qual é a nossa natureza, a gente tem que saber muito bem o mundo que está aí e jaz no maligno. Não tem outro caminho. Por isso ele falou, o caminho é estreito, eu sou a porta. Você entra por mim, você sai desse mundo, entra no caminho, e nesse caminho, que sou eu, você vai ter pastagem, encontrar descanso. A pastagem sou eu, o descanso sou eu, porque Ele é a palavra, porque Ele é a água, porque Ele é o caminho, porque Ele é a vida, porque Ele é o descanso.
Mas é necessário esse desejo, sabe? E até isso a gente depende de Deus. Ora, clama a Ele, pede para te esclarecer, pede para mover teu coração, pede para te dar direção. Senhor, do que eu tenho que me arrepender? Eu não estou entendendo o que ela está falando. Do que eu tenho que me arrepender? Eu não me arrependo de nada. Minha vida, eu fiz o que era bom, eu fiz. Pede a Ele, conversa com Ele. Por isso a palavra diz, fala em secreto com teu pai que ouve em secreto, se tranca lá no teu quarto e fala com Ele, porque Ele vai responder. Ele tem prazer em se revelar. Ele tem prazer em responder as questões, quando são questões sinceras, são questões que a gente tem no nosso coração. A gente não é obrigado a entender tudo, a gente não... Mas a gente tem que buscar aquele que orienta. Ele disse, o meu Espírito vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai falar, não de si próprio, ele vai falar do que recebeu do Pai. Ele vai explicar, vai trazer entendimento. Faz prova. O Salmo 34 diz, provai e veja que o Senhor é bom. Prova. Conversa com Ele. Que papo é esse de arrependimento que hoje não tem espaço? Que espaço? Aonde, dentro e fora da igreja, tem espaço para esse papo de arrependimento. Está tudo liberado, é tudo lícito, está tudo legal, já tem gente falando claramente, porque isso sempre aconteceu, mas já tem gente verbalizando claramente que a pedofilia é um negócio legal. Há anos que eu venho dizendo que esse dia vai chegar. E chegou. Por quê? Um abismo puxa outro abismo, um abismo puxa outro abismo puxa. Lá no fundo. Tudo é permitido. A justiça humana, que já não tem nada de justiça, está totalmente corrompida, vendida, os valores. A delegada tem que mandar soltar, a juíza, se ela tem que mandar soltar, porque não tem lugar dentro do sistema para enfiar a garotada lá que tinha que ficar presa. O sistema está todo... Para onde você olha, seja em termos da cidade, do estado, do país, do mundo, do planeta, está tudo fora do lugar, está tudo... Quanto mais fora do lugar, mais qualquer coisa, mais tudo é lícito, mais doideiras vão aparecendo, mas o discurso, a mensagem continua sendo a mesma. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus disse, arrependei-vos, porque o reino está aqui. O reino sou eu Jesus. Tem que haver mudança, desejo de mudança, de não se conformar com esse século. Porque o príncipe desse século, diz a palavra, cega o entendimento. Aí a gente acha tudo normal. É normal pessoas de 40, 50 anos sendo sustentadas pelos pais, xingando, gritando, maltratando os pais. É normal, tudo é normal. É uma geração.
todo mundo faz, todo mundo pensa. E o terrível, porque isso é horrível, né? Mas o pior do que isso é que isso é vivido dentro do que se diz igreja. Cadê o arrependimento? Porque para ser igreja, para entrar, passar pela porta, tem que ter arrependimento. O batismo de arrependimento vem primeiro, lembra? Primeiro vem João Batista, preparando o caminho, endireitando as veredas. Aí depois foi apresentada a porta. A porta começou com a mesma mensagem e ampliou, porque o negócio é mais sério. A mensagem é simples, mas é dura. E nós estamos em tempos de dificuldades em todas as esferas, em todos os... que é a hora de cada um botar a mãozinha assim na consciência, sabe? E olhar bem o que tem lá dentro. Olhar bem o que tem lá dentro. E começar a questionar com o Pai. Aonde eu tenho que me arrepender? Aonde eu tenho que me consertar? Que lá Gálatas diz, vocês começaram tão bem e estão aqui nesse estado. Não é essa a carta aos Gálatas? Quem fez vocês se perderem no meio do caminho? Voltando para os rudimentos do mundo, voltando para as conformidades desse século. Tá certo. Alguém fez. Alto lá. Nós não somos boi de manada. Foi porque quis. Daí, a gente sempre enfatizar aqui que a fé não pode ser cega. Ah, mas ele agora, o pastor, o guru, o cara da onda, do poder, disse que ele pode ir. Tchau. Porque a palavra diz para eu não sair daqui. A palavra diz para eu ficar aqui. Ou diz para ir para lá. Ou para lá. Eu tenho que ficar com o que me diz a palavra. Eu não posso? Porque, mas ele opera maravilhas. O anticristo também vai fazer sinais e maravilhas. Sinais do engano, da mentira. Não importa ele, importa eu, importa você. Temos produzido frutos dignos de arrependimento? Temos buscado em Deus um coração limpo, separado da conformidade desse século? Temos buscado em Deus um coração santo? Temos buscado em Deus nos santificar e andar em conformidade com os propósitos dele? Temos buscado em Deus a santidade para que nós possamos vê-lo, contemplá-lo, poder desfrutar da sua intimidade? Pensa nisso. O discurso é antigo. A mensagem é simples, mas é dura, que o caminho é estreito. Continua sendo honrar papai e mamãe, continua a ser amar o outro, não fazer o outro aquilo que não quero que me faça. Coisas tão simples. Mas eu preciso amar. E para amar, só ele reinando no meu coração, porque ele é amor. Aí ele me capacita a amar até o meu inimigo. Porque amar aquele que me faz bem é mole. A não ser que meu coração esteja mais endurecido ainda pela ingratidão, né? Que, aliás, é uma coisa comum nos dias de hoje. As pessoas
cuspirem no prato em que comem. Ingratidão é algo. Enquanto eu preciso de você, você é lindo e maravilhoso. Um dia que eu não preciso mais, no mínimo, distância. Senão, ainda queimo o teu filme. A gente precisa de Jesus. A gente precisa da palavra dele, não aqui, ó, mas como verdade, como vida aqui. Que o caminho é estreito, e estão chegando dias mais estreitos, e as coisas que estão se avizinhando vão estreitar mais ainda. Por isso ele disse que ia abreviar o tempo, porque senão os poucos que ele diz que vão ficar firmes no amor não vão aguentar. Que nós sejamos desses poucos, que o amor vai ficar aceso, que ainda vai ter amor. Se vai ter amor é porque tem comunhão com Deus. Se tem comunhão com Deus é porque tem santidade. Se tem santidade é porque houve conserto. Se houve conserto é porque houve arrependimento. Por isso Jesus começou a sua mensagem do ponto que João Batista parou. Mudem, bota essa versão aqui. Mudem de vida. O reino de Deus está aqui. E eu nem quero entrar na profundidade aqui, no que ele falou para aqueles que só queriam se batizar para cumprir ritual, né? Que ele chamou de raça de víboras. Mas ele vai mais fundo, ele endurece mais o discurso. Então fica com essa palavra, busque em Deus aquilo que precisa ser tratado, cuidado, curado, arrancado, lavado. Para que a gente possa produzir fruto digno de arrependimento. Desculpa. Para que a gente possa produzir frutos dignos de arrependimento. Para que possa haver conserto, para que possa haver metanoia, para que possa haver mudança, conversão, libertação, possa haver tratamento de Deus e santificação, 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 sem a qual a gente não vai ver o Senhor. Você quer ver o Senhor? Quer ver a glória de Deus? Quer ter intimidade com Ele? Pensa nisso. Pede a Ele que o que for necessário Ele vai esclarecer. Jesus te abençoe e te guarde. Beijo.